Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Janderson Reis e hoje vou narrar a partida que aconteceu ontem do Blitz, que é de 5+3. E vamos contar como foi que aconteceu essa partida. Brancas saem com peão E4, pretas respondem com peão E5, cavalo F3 e D6, cavalo C3, H6. Fazendo um lance profilático para evitar a entrada de cavalo das brancas. Aí brancas respondem com D4, causando a ruptura do centro. Aí E toma D4, cavalo toma D4, em seguida G6. As pretas fizeram uma abertura com ideias de poder fianquetar o bispo, fazer desenvolvimento e em seguida tentar atacar pelo centro. Brancas jogam bispo F4, pretas respondem com bispo G7, tentando fianquetar o bispo das casas pretas. Dama G2, com a ideia de poder tomar o peão de H6, caso o rei rocasse, né, o rei das pretas. Só que as pretas primeiro desenvolvem a dama, seria a dama E7. Brancas jogam F3, cavalo C6 e bispo B5, com ideias de cravar o cavalo preto. Aí o Jantefa, que é o jogador das pretas, né, é um jogador muito experiente. O Jantefa joga bispo D7, evitando a cravada de cavalo. Aí brancas faz roque longo. Pretas, cavalo toma D4. Bispo toma D7 com cheque. Volta nesse lance aqui. O bispo tomou o bispo preto. Foi uma troca de bispos com cheque. Pretas tomam de dama. Dama toma D7. Aí depois, bispo E3. Cavalo C6. Aí brancas jogam cavalo B5. Com a ideia de poder atacar a defesa das pretas. Aí as barras do Stockfish diz que há uma vantagem de 5.4 para o jogador das pretas, que seria o Jantefa. Está com 5.4 de vantagem. Aí pretas jogam H6, tentando expulsar o cavalo. Cavalo G4. E o Stockfish ele recomenda que seria necessário tomar o cavalo com o bispo ou desenvolver o cavalo conforme indicado no tabuleiro. Mas as pretas faz roque grande. Optou por fazer roque grande. Cavalo toma C6, dama toma C6 e C3. Com ideia de desenvolvimento das peças brancas. E pretas, por outro lado, tentam atacar as brancas com o bispo no fianqueto da casa de G7. E pode desenvolver o cavalo também. Por enquanto, 5.8 a favor das pretas. Aí, brancas jogaram C3, que foi o último movimento. Pretas respondem com cavalo F6. Depois, dama C2. Cavalo D7. Depois, bispo A7. Não sei qual foi a ideia do jogador das brancas. Não sei qual foi a ideia do Fukushima. E os computadores mostram que o melhor lance para as pretas seria um peão B6, com a ideia de poder prender o bispo. Essa que seria a melhor jogada para as pretas. Mas as pretas não viu e acabou jogando o cavalo B6. Foi o lance das pretas. Brancas jogam torre D2. Dama A4, forçando a troca de damas. Brancas jogam B3, expulsando a dama. Dama C6. Bispo toma B6. Dama toma B6. E o Stockfish diz que a vantagem das pretas aumentou meio significativo. Aumentou um ponto a mais em relação à posição anterior. Brancas jogaram
C4, bispo D4, atacando a torre na próxima jogada. Ele não viu, jogou torre de H em D1, tentando dobrar as torres no centro do tabuleiro. Só que as pretas jogaram bispo E3, atacando a torre, e a torre está cravada. Aí o rei saiu, o rei foi para a casa de B1, bispo tomava D2, o bispo tomou a torre de D2, torre toma bispo em D2, aí depois dama G1 com cheque, e as barras estão aumentando para a vantagem das pretas. A vantagem das pretas é de 8,6. Voltando no lance, o bispo tinha cravado a torre, o rei tinha saído, bispo tomou D2, depois torre tomou D2, dama G1 com cheque, torre cobriu na casa de D1, dama toma H2, depois B4, dama E5, brancas jogam B5, tentando atacar a defesa das pretas, tentando fazer uma ruptura. Só que pretas tomam de A toma B5, C toma B5 e dama toma B5 com cheque. Cheque da dama em relação ao rei das brancas. Brancas responderam com rei C1, depois rei D7, com a ideia de poder passar a torre para a coluna A. Torre D3, aí pretas jogam torre A8, brancas jogam torre B3, atacando a dama, só que a dama foi lá e deu cheque no rei na casa de F1, cheque na casa de F1, o rei foi para a casa de D2, o melhor lance para as brancas seria B2. B2 seria o melhor lance para as brancas. Só que as brancas optaram por fazer o lance errado. E fizeram o lance de D2. Aí dama toma G2 com cheque. Depois rei D3, saindo. Dama toma C2 com cheque. Rei toma C2. E peão toma A2 com cheque. E a vantagem das pretas se torna completamente mais absurdo e mais significativo. Aí brancas jogaram rei C3, depois B6, rei D3 e H5. Pretas com ideia de promoção, já que estamos perto do final do jogo. Lembrando que esse jogo é um jogo de blitz de 5 minutos com 3 segundos de incremento. Aí o rei jogou para a casa de E3, H4, torre B1, tentando defender a promoção. Aí pretas jogam torre G2, com ideia de poder auxiliar a promoção do peão. Depois, torre H1, defendendo a promoção. Só que em alguns lances teria que ter um sacrifício de torre para não deixar o rei promover. O rei não, o peão promover. As pretas respondem com H3, avançando cada vez mais o seu peão. F4 por parte das brancas. Pretas respondem com H2, sabendo-se que vai ocasionar a promoção na próxima jogada. Rei F3, atacando a torre. Torre G1, desafiando a outra torre que está defendendo. Aí teria que sacrificar a torre. A branca vai ter que sacrificar a torre. E o tabuleiro mostra que há um checkmate em 9 lances para as pretas. Checkmate em 9. Pretas tomam H2. Torre toma H2. E em seguida a torre preta toma em H2. Rei G3 e G5. F toma G5 e torre toma G5. Depois F4. Rei F4. Torre C5. Rei G3, atacando a torre. Torre sai para a casa de A2. Rei F4.
torre A4, tentando cravar o peão de E, que está isoladamente no centro. Rei E3, F5, aí as brancas tomam na próxima jogada. E toma F5 e torre toma F5. E praticamente vai selar a vitória das pretas, porque as pretas têm 2 torres a mais, junto com 3 peões e um rei, contra o rei das brancas. Brancas jogam rei E2, torre H5, com ideia de checkmate de escadinha, que vai ocasionar nos próximos lances. Rei F2, torre A3, cortando cada vez mais o rei e fazendo com que o rei tenha casas mais restritas. Lembrando que ele dá checkmate em apenas 3 jogadas. Rei G2, H4, torre F2, torre H2 com cheque, rei G1 atacando a torre B2, e para onde for o rei vai ser checkmate em seguida. O rei foi para F1, que ocasionou o checkmate em A1 para as pretas. As pretas dão o checkmate de 2 torres e foi um jogo bastante equilibrado, com chances para os dois lados. Só que no final, o jogador das pretas, que é o Jantefa, é um jogador muito experiente em Blitz, e ele resolveu dominar o jogo no finalzinho, com ideias de promoção e troca de damas que aconteceu no meio do jogo, e as pretas finalizaram com um belíssimo de um checkmate. Muito obrigado a todos por assistir a transmissão. Os dois jogadores jogaram muito bem na partida. Muito obrigado mesmo. E até lá. Valeu!